Se você é fã de bolo mais azedinho, vem comigo que a gente vai fazer um bolo de maracujá maravilhoso hoje. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Julia Guedes e aqui no meu canal você encontra receitas, dicas e técnicas para fazer bolos muito melhores aí na sua casa. Hoje a gente vai preparar um bolo de maracujá, que é super simples, a gente vai fazer ele em uma tigela só e ele tem alguns truques e algumas coisas que deixam ele muito mais especial. Se vocês derem uma olhadinha na receita aqui na descrição, vocês vão ver que essa receita leva óleo e manteiga. E eu fiz isso porque bolos feitos apenas com óleo ou apenas com manteiga têm resultados bastante diferentes. Se você nunca experimentou, faz um bolinho de óleo aí na sua casa e um bolinho amanteigado, experimenta os dois e compara. Claro que isso também depende um pouco do método e de outros ingredientes, mas em geral, bolos feitos com óleo, eles têm uma textura mais úmida e eles têm a textura um pouco mais aberta, eles têm as bolhas mais abertas. Enquanto os bolos amanteigados, eles têm aquela textura mais fechadinha e ele fica um pouco mais firme, não é que eles são bolos mais secos, mas eles têm essa textura mais firme que quando você coloca na boca ele dá aquela derretidinha. Eu gosto muito destas duas características, então é o que eu fiz, eu juntei o óleo e a manteiga para resultar em um bolo que fique mais úmido, mas que também tenha essa textura mais firme e que fique com a textura mais fechadinha, que eu gosto muito dos bolos amanteigados. Então esse é o motivo de utilizar os dois ingredientes e porque aqui nessa receita eu não indico que você só use um ou outro, porque o resultado vai ser muito diferente. Então, para fazer a nossa receita, eu já deixei os ingredientes todos separadinhos, mas se você preferir, você pode usar uma balança digital e usar as dicas que eu dei no vídeo que eu fiz, que eu estou indicando aqui em cima, para você ver como você pode fazer essa receita sujando só uma tigela. Então, para começar a nossa receita, a gente vai pré-aquecer o nosso forno a 180 graus e eu preparei aqui uma forma de 20 centímetros com fundo falso. Essa receita também funciona super bem numa forma de pudim com furo no meio, ela fica deliciosa, mas como a gente vai fazer uma caldinha, eu gosto que essa forma redonda ela tem uma área de superfície maior, então essa caldinha vai ser mais bem absorvida. Mas se você preferir, você pode utilizar outros tipos de forma. Como vocês podem ver aqui, eu estou utilizando o suco de maracujá fresco, eu só bati ele no liquidificador e deixei com as sementes picadinhas, porque eu gosto da textura que elas dão no bolo. Se você preferir, você pode peneirar ou você pode usar suco concentrado de maracujá sem problema algum. Para fazer a nossa massa, a gente vai pegar uma tigela média e vamos colocar nela a farinha, o amido, o fermento e o açúcar e a gente vai misturar bem todos esses ingredientes e depois por cima a gente vai colocar os ovos, o suco de maracujá, o óleo e a manteiga derretida. Lembrando que nessa receita, principalmente, todos os ingredientes precisam estar em temperatura ambiente. Então, o que pode acontecer se você usar, por exemplo, a manteiga derretidinha em temperatura ambiente e os ovos gelados? Quando esses ovos entrarem em contato com a manteiga na massa, a manteiga vai endurecer e isso vai alterar bastante a textura final desse bolo. Então, todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente para tudo ficar homogêneo e com a textura correta. Inclusive, a manteiga deve estar derretida, mas não é para ela estar muito quente. Deixa ela derreter e ficar em temperatura ambiente desse jeito que eu estou mostrando aqui. A gente vai colocar todos esses ingredientes e a gente vai misturar bem com o fouet até que fique bem homogêneo, bem lisinho. Fica uma massa super brilhante e bonita, como eu estou mostrando aqui para vocês. Depois a gente vai despejar na nossa forma. Como essa forma tem fundo falso, eu untei só o fundo dela. Se você tiver curiosidade para saber mais dicas para aprender como desenformar, dá uma olhadinha no meu Instagram, que o link está na descrição, que lá tem bastante material que eu coloquei para ensinar sobre como você pode desenformar os bolos com mais facilidade. E depois a gente vai colocar essa massa na forma preparada e a gente vai assar por mais ou menos 35, 40 minutinhos ou até que um palitinho inserido no centro da massa saia limpo. Quando essa massa sair do forno, a gente já vai preparar a caldinha, que a gente vai colocar essa calda enquanto o bolo ainda está morninho. A gente vai preparar numa tigelinha 1/4 de xícara de suco de maracujá e 1/4 de xícara de açúcar. A gente mistura bem e a gente vai pincelar essa mistura em cima do bolo morninho. Enquanto ele for esfriando, ele vai absorvendo bem essa calda e aí ele vai ficar bem úmido, azedinho e delicioso. Outra coisa que vocês podem reparar é que na receita eu coloquei a quantidade de maracujá em xícaras e em gramas exatamente. E eu faço isso sempre nas minhas receitas, que é para diminuir a chance que vocês errem a receita aí na casa de vocês.
Porque se eu simplesmente colocasse um maracujá grande, isso abre muita interpretação. Então você poderia encontrar um maracujá grande aí na sua cidade e ele tem super pouco suco, ou você pode só ter maracujá pequeno e daí você não sabe exatamente quanto utilizar. Então eu nunca gosto de utilizar essas quantidades que não são exatas, porque isso vai mexer na quantidade de líquido que vai na sua receita e isso pode até estragar a sua receita, ou se não estragar, com certeza vai alterar muito o resultado final. E eu quero que vocês tenham bolos perfeitinhos, exatamente como eu estou mostrando aqui. Então usa a quantidade certinha, que isso com certeza faz muita diferença no seu bolo.